Meu nome é Maria Soares, eu tenho 38 anos e há 6 eu descobri que estava com a doença. E assim, foi chocante. Eu fiquei bastante impressionada. Meu nome é Francisco, tenho 27 anos. Eu não fiquei assustado, porém fiquei abalado. O começo foi complicado. Eu comecei a perder peso, tive fastio, perca de sono. Meu nome é André e tenho como profissão magistério em Direito. Tenho 34 anos. E minha primeira reação foi, meu namoro acabou. Então aquilo mexeu um pouco comigo, porque eu não sabia o que ia fazer. Então eu tive uma pequena discussão, porque ele queria que eu fizesse o teste, para ver se eu tinha HIV. Então eu decidi fazer, um pouco nervoso, decidi. E discutimos um pouco, lógico. Mas quando eu cheguei lá para fazer o teste, tinha dado falso positivo. A pessoa que estava lá me atendendo falou que era para testar de novo, mas eu fiquei um pouco indeciso, porque eu não queria. Eu já tinha certeza que como eu não tinha dado falso soro, eu disse que não queria, mas eles insistiram, porque era um protocolo da Secretaria de Saúde. Então, eu perguntei se eles me achava com cara de imbecil. Ele pegou com uma mulher de fora, uma mulher da rua, e o dele já estava muito avançado. O meu estava no começo. E aí eu precisei fazer isso, porque mudou tudo a minha vida. Mudou tudo, passou a ser tudo diferente. Eu não podia mais estar com ele. Na época, quando eu tinha aquela idade, quando eu adoeci, estava uma crise de conjuntivite. Eu estava na casa da minha colega, pintando em cima da escada. Aí comecei a me dar umas tonturas, eu descia e precisava abaixar a cabeça. Aí foi que eu falei, amanhã, quando eu terminar, eu vou no hospital, porque eu estou muito mal e tenho certeza que eu vou ficar internado. Aí ela disse, toma um copo de leite. Aí eu tomava, mas não passava. Eu estava com Diana, uma amiga minha, eu falei até a ela que quando chegasse o resultado, ela me falasse a verdade, porque de duas, uma. Ou era câncer, ou era AIDS. E aí, mesmo diante de toda essa situação, eu não tive vergonha. Eu não tive vergonha de contar aos meus familiares, de contar aos meus amigos. Cidade pequena, né? Cidade pequena todo mundo sabe. Todo mundo já sabia dele. E aí, todo mundo se afastou. Não teve ninguém que me desse apoio. Ninguém mesmo. E mesmo assim eu não tive vergonha. É só uma doença. Umas 2 semanas, o resultado chegou. E ela me falou que tinha chegado. Aí eu perguntei a ela, foi câncer ou foi AIDS? Aí ela falou, foi o último que tu me dissesse. Aí eu fiquei calado, ouvindo o rádiozinho na cama do hospital. E ela disse, oxe, tu não vai chorar não? E eu disse pra ela, se eu chorar, vai melhorar? Muda alguma coisa? Aí ela disse, não. E eu falei, eu não vou chorar. Não tem motivo para chorar. Seja o que Deus quiser. E pronto, estou aqui 4 anos depois e estou muito bem. Aí eu sei que quando cheguei no hospital,
Passei lá 1 a 2 meses, no máximo, por aí, e era tão ruim o negócio que eu pedia alta e dizia que queria morrer em casa. Aí depois me trazia para casa, mas quando era com 1 ou 2 dias eu mudava de ideia e dizia que queria morrer no hospital. E ficava nessa agonia, para lá e para cá. Quando foi um dia, eu cismei e vim embora. Mas até hoje não sinto mais nada. Aí, depois de um tempo, a gente foi morar em Recife. Ou foi em Caruaru. Eu vim para Caruaru, aliás. Aí foi quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, ou 18. Aí passei mais ou menos 1 ou 2 anos sem ter relação com ninguém, sem ter amigos. Foi aí que eu conheci uma pessoa. E essa pessoa, eu comecei a gostar dela. Eu conheci ela no Micaru, se eu não me engano o nome, Micaru. Aí foi quando tive meu primeiro sexo com penetração. No caso, quando eu fui o ativo e ele foi o passivo. Aí eu comecei a gostar dele. Foi aí que essa pessoa me tocou e então eu pedi para sair com ela de novo. Então saímos com ela e os amigos dela. Os amigos dela não gostavam muito de mim. Então, quando eu combinei com ele de sair, no dia da gente sair, ele disse que tinha encontrado o ex-namorado dele e que ia sair com ele e que a gente se encontrava depois. Só que não deu muito certo. Eu voltei para casa muito triste, que meus pais até notaram. Então, eles perguntaram o que estava acontecendo comigo. Aí, eu disse que tinha transado a primeira vez com um cara. Eles me apoiaram. Passaram a mão na minha cabeça, mas disseram que eu não fizesse mais isso, porque isso era errado. Foi quando eu fui para Recife, de Recife eu fui para Olinda, aí eu fiquei lá em Olinda. E foi quando eu fui para uma boate gay lá, a primeira vez. Conheci um cara lá, mas não teve nada demais. A gente só se conheceu. Aí minha vizinha que ia muito para esses lugares, ela é homossexual. Ela me convidou para ir a uma festa que tinha lá todo ano, que era a festa mais badalada de Olinda. Então, era numa pousada, se eu não me engano. A pousada era muito estreita, quase não cabia ninguém. Mas eu fui. Foi aí que eu conheci esse cara. Eu estava na porta do banheiro, na verdade. E foi quando ele, do nada, tocou na minha mão. Aí eu olhei para ele, ele era bonito, alto, moreno, ele era gostoso. Então, ficamos nessa noite que foi no sábado, aí no domingo já fomos para o cinema. Então, depois de um dia eu tentei insistir, e ele disse que não dá, vamos ser só amigos e tal. Aí eu tive que aceitar, né? Aí viramos amigos de andar junto e tudo. Aí, depois de um tempo, eu conheci meu primeiro namorado numa boate. Eu era muito apaixonado por ele mesmo. Eu ia e voltava de Caruaru só para vê-lo. Eu fingia que ia estudar, dizia para os meus pais que estava estudando para um concurso, mas era tudo mentira, só para ir vê-lo. Então, namoramos, eu acho que mais ou menos durante 4, 5 anos. E ele... ele viajou, aí eu fui para casa dele, eu comecei a morar com ele. Eu passei 4 anos morando com ele, onde 3 eu morei na casa dele e na nossa casa, de nós dois juntos. Então, ele viajou. Quando ele estava para voltar, eu arrumei toda a casa, arrumei o quarto, coloquei cartazes e foi quando... Eu não sei onde foi que eu peguei o vírus, realmente não sei, só para explicar, eu não sei. Eu era doador de sangue e doava aqui em São Paulo, onde precisava eu doava. Ele disse que a gente não podia mais ficar junto. Aí eu fiquei muito triste mesmo. Foi quando eu finalmente decidi contar para meus pais que estava namorando o cara, que esse fulano que minha mãe tanto perguntava era meu namorado. Aí foi aí que eu decidi a morar fora mesmo de casa. Mas
ficou tudo bom depois de um tempo, porque Eu era casado, me separei. E aí, de lá pra cá, o que aconteceu? Que eu não faço muitas coisas, não. Até agora eu não pensei em ter relacionamento sério com ninguém, não. Eu tô feliz assim. Sem ninguém mesmo, tenho minha família, meus filhos. Eu já tive muito medo da morte. Mas até no hospital mesmo, eu brincava com o pessoal lá. Sempre tinha 2 ou 3 perto de mim lá. Porque era um salão que tinha muitas camas, né? A gente dormia muito por conta do medicamento. Aí a gente acordava e faltava um e eu dizia, Dona Maria, cadê fulano? E ela, oxe, não soubesse não, ele morreu. E aquele outro? Ela dizia, morreu também. Aí eu brincava com ela, dizendo, quando morrer eles vão perguntar. Qualquer dia vão perguntar. E aquele cabeludinho ali? Oxe, cabeludinho? Ele morreu também. E ela dizia, rapaz, não brinque com isso não. sabendo que eu era soro positivo, eu comecei a dar valor às coisas mais importantes da vida. Eu era uma pessoa muito egoísta. Eu queria tudo para mim. Eu queria tudo para mim. Se eu emprestasse algo, eu emprestava com a maior insegurança. Eu queria tudo perto de mim. Eu queria meus amigos perto de mim, eles só para mim. Mas eu mudei. E isso, vamos dizer que minha doença, ela me melhorou. Eu fiquei bem melhor depois dela. A primeira pessoa que eu contei foi o meu irmão mais novo. Foi a única pessoa da família que me apoiou desde o começo. Eu percebi que só porque nós somos soro positivo, não é para deixar de viver. É para vivermos, para aprendermos, para conhecer novas pessoas. Isso é só uma doença e ela está controlada dentro de mim. Então eu sou uma pessoa normal como qualquer outra. Eu ensino, eu mostro aos meus alunos como é que eu sou de verdade. E eu sou uma pessoa bem melhor agora, depois da minha doença. Eu tô bem, não tenho o que reclamar não. Tanta gente por aí que come na mão dos outros, que precisa de alguém para tomar banho, para comer, para fazer tudo. Vai no banheiro e precisa de alguém que leve. Eu, graças a Deus, eu tô bem assim. Não preciso disso. Quando eu soube, eu fiquei meio triste. Mas a vida continua. Eu vou lá no lactário, eu pego meus exames, eu pego meu remédio. Sabe o que me impressiona? É tanta gente jovem indo lá fazer exame, indo lá pegar remédio. E com todo esse tempo que passou, o conselho que eu dou para eles é que se cuidem. Eles que têm a doença, se cuidem. Tome seu remédio, faça seu exame. E a vida segue em frente. Porque não tem que ter vergonha, tem que se cuidar. Essa doença ela só abate quem se entrega. E os outros, os demais, que se cuidem. Cuide de você, cuide do seu corpo, se proteja, se previna com quem você for ter relação. Porque todo esse impacto na minha vida mudou tudo. Mas eu não sinto nada. Isso é só uma doença. E hoje minha vida é normal. Fora isso, minha vida é normal. História, assim, os acontecimentos que vieram no final, no começo da descoberta da doença para hoje, me tornaram uma pessoa melhor e são prova de que você não precisa se entregar a qualquer tipo de doença ou afundar para viver. Você consegue viver e consegue, sabe, dar a volta por cima e me mostrou que eu sou capaz de dar a volta por cima, que eu sou capaz de transformar não apenas a minha vida, mas através da minha vida transformar a vida de outras pessoas. Fazer, né, seus exames e pronto, e tocar a vida pra frente.
previno, né? Para não acontecer, né? Depois que acontece, tem mais jeito não. E se acontecer, se cuidar, né? Se cuidar. Porque mesmo, na hora mesmo que eu soube a verdade, eu estava com uma colega, a colega falou que era advogada. Aí eu perguntei a ela, quando saísse o laudo, ela me falasse a verdade. Porque das duas desconfiava, ou câncer ou AIDS. Aí quando eu disse a ela, só chegou o resultado. Aí eu perguntei para ela, foi câncer ou foi AIDS? Ela disse, foi o último que tu disseste. E eu fiquei calado, eu estava ouvindo um rádiozinho, lá na cama do hospital. Aí ela disse, pois tu não vai chorar não. Eu disse, se eu chorar eu fico bom. Ela disse, não, eu digo, foi pronto, não vou chorar não.